Time Trofa, uma equipa formada em 2016 que se tem destacado a nível local, distrital, nacional e internacional. Estamos na tarde de 9 de março de 2026, este é o Latitude Porto, Vozes da Colombofilia. A equipa Time Trofa é formada por Jaime Azevedo e José Azevedo, aqui presente. José Azevedo, boa tarde. Como surgiu a ideia de formar o Time Trofa? É assim, eu já sou colombófilo desde que me conheço, desde os 13 anos, 12, já acompanhava o meu avô, e a primeira vez que comecei a competir fez agora no dia 3 de março 40 anos. Foi no dia em que faleceu o meu avô e eu fiquei a concorrer com os pomos dele. Eu já o ajudava, fiquei a concorrer com os pomos dele e depois dei seguimento, mas depois o meu nome. O seu avô era colombófilo da Trofa? Era colombófilo da Trofa. Era um colombófilo que voava ao natural, mandava pouquinhos pomos, era colombófilo. Não era, a paixão dele não era em si a competição, mas os pomos. Lidar com os pomos. Mas mandava só 8 pomos. Pronto, e eu, desde miúdo, que não largava. A minha sociedade com o Jaime. Jaime Azevedo. Nós somos. Muita gente diz que nós somos irmãos, mas porque até temos o mesmo nome. Sou José Manuel da Costa Azevedo, ele é Jaime da Costa Azevedo, mas não somos. Somos amigos de infância. Ele já em miúdo também concorria com pomos em casa dele e eu concorria na minha, com os meus pomos. Mas éramos, para além de adversários, éramos amigos e somos vizinhos. Ele, entretanto, esteve, por razões profissionais, o negócio e tudo, ele esteve quase 20 anos fora da colombofilia. E depois eu continuei sempre a concorrer. Antigamente o nosso nome não era Time Trofa, era José Manuel e Paulo Matos. A anterior até era José Manuel e Paulo Sol, depois ficou a ser José Manuel e Paulo Matos. E o Jaime, numa conversa uma vez que tive com ele, que pronto, começou a despertar-lhe o bichinho, estamos a falar em 2015, e ele começou a ir ver lá uns pomos a chegar e tudo mais, e pronto, aquilo, ele até aos 18 anos foi sempre colombófilo e depois parou, e então decidimos juntar-nos, e então formámos o nome, em vez de ser José Manuel e Paulo Matos, embora Paulo Matos continuou como nosso sócio e continuei a ir lá ver os pomos chegar, mas por questões de saúde, não pode respirar os pomos e assim, decidiu abandonar. Então, a partir de 2016, mais ou menos, criamos o nome de equipa Time Trofa. Em vez de ficar Jaime Azevedo, José Azevedo, não, nós somos a Trofa. Então, o Paulo também faz parte da equipa Time Trofa? O Paulo Matos não faz parte da equipa Time Trofa. A partir de 2017, ele teve que abandonar a colombofilia, porque ele tinha um problema de saúde nos pulmões e não podia respirar o ar dos pomos, então achou que... Portanto, desde essa altura, o Jaime Azevedo... Sim, ele vai lá ver os pomos chegar, é o nosso informático, é o que faz logo as classificações, mas à distância, não quer chegar para ver os pomos. Então, eu e o Jaime iniciamos a equipa Time Trofa. Time Trofa porque somos uma equipa da Trofa, nascemos e fomos criados na Trofa, temos muito orgulho nisso, e também os pomos da Trofa, também tínhamos alguns colombófilos muito antigos, como o Zé Ferreira Meia, o Sr. Jorge Azevedo, tudo colombófilos que deram algum relevo à colombofilia nacional nos anos 80 e por aí fora, e 70, e pronto, e a nossa equipa ficou formada com o nome de Time Trofa, mesmo por isso. E pronto, a partir daí começámos a adquirir pomos e melhores pomos. Eu até aí era um muito bom colombófilo de fundo, tanto eu como o Paulo Matos, a nossa paixão era mais o fundo,
e depois sentimos ali um bocadinho a necessidade de adquirir pombos de velocidade, porque para campeonatos gerais tem que ser um bocadinho de tudo, e depois até esquecemos um bocadinho o fundo e começámos a apostar mais na velocidade no meio fundo, e pronto, e acabámos por nos completar nas 3 distâncias, mas onde nos destacamos mais a nível nacional é de velocidade e meio fundo. Exatamente. Portanto, todo esse trabalho, estamos a falar de 2016, sim, são 10 sim. anos. Sim, sim. Em 10 anos, o time Trofa conquistou títulos que lhe dá bastante prestígio. Em 2023, na 49ª Exposição Nacional, obtiveram o primeiro e quarto no Sport Yearlings. Na Sport Absoluta, primeiro, segundo e terceiro. A nível nacional, em 2019 foram campeões de velocidade e terceiros de meio fundo. Em 2022, quartos de meio fundo. Em 2023, primeiro de velocidade e quarto de meio fundo. Em 2025, vice-campeões de velocidade. A campanha de 2025 foi, digo eu, um êxito. Na Zona 4 da Associação Colombófila do Distrito do Porto, sagraram-se campeões do Campeonato Absoluto. Foram campeões absolutos do Grupo Colombófilo Tircense, campeões do geral da Sociedade Colombófila São João da Azenha, neste caso em dublagem. Foram vice-campeões do Concelho de Santo Tirso e campeões do Concelho de Vila de Conde. E sagraram-se vice-campeões no Nacional de Velocidade. Isto realmente é digno de registro. Sim, Temos aqui na mesa os títulos mais significativos, ou que o José Azevedo teve a oportunidade de trazer. Faixas de campeão nacionais da Federação e da Federação Colombófila Internacional, neste caso de uma Olimpíada e 3 de melhor pombo do mundo. 4 pombos olímpicos. É assim, em relação ao palmarés, nós nestes últimos 9 anos, de 2016, que este ano ia estar a decorrer 9 anos, nós voamos na Trofa, voamos em Tircense e voamos em Vilarinho de Macieira. São 3 caminhões diferentes. Nós conquistámos 82 faixas nestes últimos 9 anos, entre campeonatos de velocidade, meio fundo, fundo, geral, concelho, na associação, na federação. Eu, como tinha dito anteriormente, eu não dou muito relevo aos prémios. Eu gosto mais, por exemplo, assim, do diploma, que diga ali o que o pombo ganhou, que fica para a vida toda, que às vezes uma faixa, e vai ser uma coletividade, é campeão absoluto, ganha 4 ou 5 faixas, eu sinceramente, estas estão lá expostas no nosso hall de chegada, as outras estão para lá guardadas. Nós programamos muito, a nosso entender, muito bem a campanha, as campanhas, ou seja, em 2019 nós fomos campeões nacionais de velocidade e ficámos em terceiro meio fundo. Nesse ano nós parámos os nossos 7 melhores voadores. Os 7 melhores voadores pusemos na reprodução. Pensámos que em dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente. No ano seguinte, 2020, pronto, foi o ano de Covid, não deu para realçar muito bem, nem para comparar com os outros amadores, porque não havia classificações nacionais nem distritais. 2021 já deu para ver mais ou menos o que tínhamos. Em 2023 nós tivemos 14 pombos na exposição distrital do Porto. Desses 14, 7 foram à exposição nacional, onde tínhamos o primeiro, segundo, terceiro melhor pombo absoluto, primeiro e quarto melhor yearling, e só não foram, na categoria de absoluto, não foram mais porque cada distrito só pode mandar 3 pombos, não é? E que nós tínhamos o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto melhor pombo no distrito do Porto, só foram os 3. Mas depois, comparando lá na exposição o coeficiente do quarto, o nosso quarto melhor pombo também era o quarto melhor pombo na exposição nacional. 2023 foi o ano em que nós optámos por, nesse ano também, falta realçar aí, também fomos campeões no caminhão 4.
na zona. Na zona 4. Sim. Nesse ano tivemos 4 pomos que foram às Olimpíadas, em que 3 eram irmãos e o outro não é. Para nós foi um orgulho enorme. Quando chegámos das Olimpíadas, nós parámos para a reprodução e fizemos exatamente o que tínhamos feito em 2019, os 14 melhores pomos. Ou seja, nós tínhamos parado 7 em 2019, em 2023 parámos 14. Os 14 melhores pomos nós parámos para a reprodução. Sempre uma ideia de 2024. De preservar a qualidade, não é? Para o futuro. Sim, 2024 sentimos-nos ali um bocadinho, não é? Mas mesmo assim conseguimos ser vice-campeões no caminhão. Depois fomos desafiados a voar, sair daquele caminhão e voar no outro caminhão. Mas nós dissemos no início, não faz sentido a gente mudar de caminhão, porque é assim, perdemos, ficamos em segundo. Quem ganhou foi melhor que nós. Nós, pelo menos, até ao fim do ano, em 2025, nós vamos voar no mesmo caminhão. E depois para o ano, percamos ou ganhamos, vamos mudar de caminhão. Mas ao menos não vamos mudar porque... depois podiam, às vezes, que não é que isso nos afete, mas podiam dizer, mal entendido, dizer, perderam, fugiram logo para outro caminhão. Não, nós... E depois tivemos a felicidade de em 2025, renovar o título. Tínhamos ficado em primeiro, em 2023, ficamos em segundo em 2024, em 2025. E agora sim, mudamos para outro caminhão. Também a nossa sociedade abriu este ano, em 2026, a trofa, e nós, a nossa terra, claro, íamos voar na nossa terra com a equipa principal. Em 2026, esta campanha, que teve no passado fim de semana o primeiro concurso, em que sociedades é que estão a insistir? Optaram por insistir? Nós este ano estamos a fazer, a equipa principal vai na trofa, na equipa a Sociedade Colombo Trofense, que faz parte do caminhão 3. A segunda equipa vai no caminhão 4, que é onde nós voámos até agora, que era na Tircense, e mandámos uma terceira equipa também numa sociedade da trofa, que é São Romão de Coronado, em que praticamente só vamos fazer dublagem de meio fundo e fundo, não temos tempo de andar para as atividades todas, e vamos voar em dublagem da sociedade da trofa para a sociedade de Gondomar e a sociedade de Fanzers, em dublagem. Claro. E as perspectivas são, a equipe sente que a equipa está forte? É assim, o ano passado aconteceu um episódio que nos deixou assim um bocado tristes, e que foi, nós tínhamos muitas expectativas o ano passado, para além de ser campeões nacionais de velocidade, tínhamos expectativas de ser campeões nacionais de meio fundo também. Nós tínhamos uma equipa muito boa nas provas de meio fundo. Temos tido nestes últimos anos, em 2019 tivemos o terceiro melhor pombo de meio fundo, em 2022 o melhor pombo de meio fundo, temos tido sempre ali, mas falta-nos para nós o campeonato nacional de meio fundo. Já ficamos em terceiro, em quarto, em sexto, em sétimo, e falta-nos o campeonato de meio fundo. Houve um concurso que é precisamente este que vamos fazer agora, que é de Alvalade, em que houve ali uma situação qualquer que uns dizem que foi um problema na solta, outros dizem que a galera não abriu um quarto do caminhão. O que é certo é que nós estávamos em primeiro no caminhão, e quando nós temos um vizinho ao lado que normalmente nós recebemos 6, 7 pomos e ele recebe o primeiro, ou às vezes pode receber um pombo à nossa hora ou até primeiro, não é ter os 15 pomos ou 20 e nós não ter nenhum. Ficaram com a sensação que é algo de estranho. Sim, e depois pronto, houve ali algumas dúvidas, porque foram aquelas 3 coletividades que estavam no caminhão atrás do motorista, que é metade do caminhão, nas outras coletividades nem iam ao mapa, a maior parte dos amadores. Nós não íamos ao mapa, na maior parte das coletividades, a 5 km de nós. Não, ficou sempre a dúvida, nós acreditámos que os diretores disseram que correu tudo normal, pronto, estava vento favorável, era 378 km, o que é certo é que nos estragou ali o campeonato de meio fundo. Isto para dizer o quê? As minhas expectativas de meio fundo... Mantém-se. As minhas expectativas de meio fundo é tentar discutir o título nacional de meio fundo. Isso é o meu objetivo. Não é para me vingar do ano passado, mas é
é um desejo que eu tenho já há muitos anos, sim, um objetivo que já tenho há muitos anos, até porque este ano, da forma como estão feitos os calendários, para nós o meio fundo é quase sempre muito longo. Repare que nós fizemos a primeira prova esta semana. Sim, vocês estão na fronteira do distrito quase. Estamos na fronteira mesmo. Tanto é que quando foram aquelas boas classificações na Nacional de 2023, o Algoz para vocês contou como 4,85, sim. Como fundo, não é? Isso, para não deixar dúvidas, faz parte do regulamento da Federação Colomófila Internacional. É os tais 5%. Sim, exatamente. Os nossos pomos, para ter uma ideia, o nosso primeiro concurso foi esta semana, para mim dá 275 km. Eu não tenho nenhum concurso de velocidade este ano com menos do que isso. Considera isso uma vantagem ou uma desvantagem? Eu gosto, muito sinceramente eu gosto, mas quando a gente, da forma como estão feitos os calendários este ano, isto não é uma crítica, é a tua interpretação. É a minha interpretação. Eu vou fazer 2 concursos de velocidade, que é o Montemor, que se forem soltos no sítio onde tem sido os outros anos, para mim dá 301 km. São 2 provas de velocidade. Mas como eu tenho mais uns 20 amadores à vontade. Os de Santo Tirso, por exemplo. Há que ter ali o Conselho Desportivo, a parte técnica da associação deve ter em consideração os colombófilos que estão no limite, não é? Exatamente. Isto porquê? Porque eu, para dar 275 para mim, eu estou a concorrer com amadores de Lever e Costume e não sei o quê, que me dão 35 km, 37, 38 km. Quer dizer, para eles dá 230, 240, não é? Claro. Que é normal. Quer dizer, eles para fazer uma prova de 260 km, para mim tem que ultrapassar os 300. Pois. Para melhor entendermos estes resultados, fala-nos um pouco do dia-a-dia da condução da colónia. Iniciando na pré-campanha, eles fazem a muda com sexos separados? Sim. Nós presos nem sempre foi assim como este ano que passou. Eu moro mesmo junto ao Rio Ave. Junto ao Rio há sempre muita caça, muita variedade de pombos bravos, rolas bravas, então também como em outros lados, aves de rapina ali é mais que pombos às vezes. O que acontece? Nós tínhamos uns fios que atravessavam praticamente o pombal, em que se tivesse um bando superior a 50 pombos a voar, se tivesse vento, caía sempre o aluno ao chão. E eu nem os recuperar podia, porque eles caem logo ao rio e vão só param com a corrente. Em Vila do Conde, exatamente. Nós pagámos a EDP e conseguimos o ano passado remover os postos e os fios. E agora sim, este ano, pela primeira vez, consegui fazer uma muda em que dia sim, dia não, soltava. Eu hoje soltava os machos, no outro dia soltava as fêmeas. E então isso deu-nos um grande alento, porque não tive pombos... Notou-se diferença nos pombos? Notou-se, porque não tive pombos a puxarem de asa, como a gente costuma dizer na gíria, não é? Não tive pombos... Os pombos nem engordaram tanto, os pombos fizeram uma muda muito mais saudável, porque eu moro num sítio em que dá sol a toda a volta, todo dia, os pombos podem andar ali na relva, e pronto, claro. Fiz uma muda, acho que muito melhor do que nos outros anos. Nos outros anos eu prendia-os no último concurso, os velhos, e só os soltava a partir de novembro e dezembro, como a maior parte dos colomófilos. Aproximando-se a data do início da campanha, efetuam treinos em linha? Não, nós fazemos sempre assim. Eu, ao contrário de muita gente, e outros também fazem como eu, mas neste ano nós iniciamos a campanha com 80 pombos velhos, 80 pombos adultos. Posso lhe dizer que o ano passado nós terminámos com 112 pombos adultos. E nós eliminamos os pombos que nós achamos. Da equipa, sim. Não é? Até podem ser irmãos dos campeões, mas não tiveram o rendimento que nós queríamos. Também. Qual é o rendimento mínimo de um pombo continuar a fazer parte da equipa? É assim, se for um pombo
que venha todas as semanas marcar um 30, nós eliminamos o pombo. Mas se for um pombo que tira um primeiro, um quinto e um sétimo, só faz esses prémios, esse pombo fica. Quando diz eliminar, sai da equipa. Sai da equipa e às vezes é eliminado mesmo. Normalmente nós selecionamos, nós temos uma forma de selecionar, eu e o meu sócio, e por acaso a nossa forma de analisar os pombos, tanto eu como ele, é mais ou menos a mesma. Nós tiramos os borrachos, fazemos a criação dos borrachos e quando passamos os borrachos ao fim do mês, nós fazemos uma classificação manual, nossa, e pomos uma classificação que vai de 10 a 20. O pombo que tenha, para nós, já tem um 14, este pombo, na nossa ideia, vamos lhe dar um 17. O que nós entendemos de pombos, que é atualizada semanalmente. Com a experiência que temos, nós selecionamos os pombos assim. Um pombo, pegamos num pombo, o pombo levanta o rabo, vemos logo que é aberto, esse pombo é logo arrumado, é logo eliminado. Depois, quando chegarmos aí a outubro, novembro, nós pegamos nessa lista e começamos a pegar outra vez nos pombos. E aquele pombo, vamos lhe dar um 17. Vamos ver a lista, se ele evoluiu do 15 para o 17 ou se ele baixou do 19 ou 18 para o 17. É um pombo aceitável. E selecionamos os borrachos assim. Neste momento, nós levantamos, o ano passado, 300 anilhas. É óbvio que mandamos alguns padeiros, outros já foram cedidos, mas nós tiramos... Mas para a vossa equipa... Para a nossa equipa tiramos 200 borrachos. Mas começamos a época... em novembro, sem perder borrachos, nem à volta de casa. Acho que pode ter desaparecido um ou outro, mas é muito difícil. Começamos a época com 105 borrachos. Depois, os velhos, ficamos com 80 pombos velhos e temos esses tais borrachos. Nós começamos o voo dos borrachos, é desde que eles começam a sair cá fora, setembro, outubro, todos os dias eles saem cá fora. Mesmo que não esteja ninguém em casa, eu vou a pombal. Sem forçar. Sem forçar. Eu abro a janela, os borrachos, depois de estar aduzidos, saem, vai tudo lá para fora, fecho, deito um bocado de comer, eles vão voar, e eu vou à minha vida, vou trabalhar, e depois quando chega ao meio-dia estão todos lá dentro, e eu boto o resto de comer. Quando chega ali outubro, novembro, eles estão a voar, andam ali quase toda a manhã a voar, e têm boa preparação. Eu entendo que os borrachos que quando estão a desenvolver, ou seja, após serem separados dos pais, os borrachos têm que sair sempre cá fora, sempre, porque a estrutura deles não está constituída ainda, nem a parte muscular, nem a parte óssea. Nós temos experiência que tiramos borrachos em fevereiro, março, e eles vêm cá fora 2, 3 vezes, porque estamos a competir, não dá para andar ali a aduzir borrachos, e esses borrachos são... Esses borrachos vão entrar na equipa a partir de quando? Os nossos borrachos para entrar na equipa só começam a sair dos pais a partir de junho. Até aí nós tiramos borrachos, mas é para mandar para alguns derbys, e outros para ceder, outros para reprodução, dentro disso. Claro. Para voar a partir de junho, julho, agosto, setembro, são os nossos pombos que vão voar. Efetuam o acasalamento antes da campanha? Sim. Deixam ir a ovos? Nós, por norma, acasalamos sempre na semana de Natal, que é quando temos mais tempo. Depois deixamos fazer um choco de 12 dias e separa os machos das fêmeas. Depois vamos à biobês clássica, com machos de um lado e fêmeas do outro, em que vão... E às provas enviam machos e fêmeas? Sim, machos e fêmeas. Conforme foi descrito, os borrachos voam diariamente durante o defeso. Sim. E os adultos, quando é que começam os voos mais intensos de preparação? Nós, depois de separarmos na muda, separamos ali no início de setembro, separam os machos das fêmeas, eles criam um borracho cada voador. Depois de os separarmos, por volta entre dia 5 e dia 10 de setembro, fazemos a primeira vacinação da colónia toda, em que vacina ao mesmo tempo que os borrachos são vacinados também para os poquetes, para a mixavirose e poquetes na pata. Fizemos a vacinação,
mas os borrachos nunca ficam junto com os adultos, porque os adultos vêm cá fora passear só. Os borrachos, quando a gente solta, é como os miúdos querem fazer cambalhotas, não é? E então os borrachos estão sempre separados. Depois, em dezembro, começamos a soltar os pombos. Quando eles já conseguem voar ali em bando de meia hora, assim, sem grande esforço, acasalamos os pombos. Fazemos um choco de 12 dias e depois, quando são separados, aí são os machos novos e os velhos estão todos juntos no pombal, as fêmeas novas, aí é que os borrachos tudo junto. E desde o primeiro treino, começamos com um treino mais ou menos de 10 km, normalmente é sempre no mesmo sítio, ali na área de serviço da autoestrada, que é para nos dar mais facilidade. Eles demoram 15, 20 minutos a chegar a casa, mas levamos os velhos e os novos. Nunca levamos os borrachos sozinhos, levamos sempre os adultos. E soltam-nos juntos. Soltam todos juntos. É como os pais levar os filhos à escola a primeira vez. É um ensinamento, não é? E até hoje, até à primeira prova, os nossos borrachos fizeram 275 km como fizeram os velhos. Nesta altura, a partir de agora vai começar o meio fundo, os borrachos vão fazer os treinos da coletividade, que será para aí 150, 180 km, penso eu. Nesta altura, quanto é que estão a voar à volta do pombal? Depende. Não tem um horário certo, um tempo certo de voo, dependendo do concurso. Por exemplo, esta semana, ontem já soltei os pombos, que a prova foi no sábado. E o próximo concurso será meio fundo? O próximo concurso será meio fundo. Hoje voaram meia hora de manhã e vão voar meia hora à noite. Amanhã já vão voar 45 minutos. E na sexta-feira? Na sexta-feira vão de manhã a 1 hora. Machos e fêmeas? Machos e fêmeas. E depois, dependendo da prova de sábado, do domingo, voam ou não na sexta-feira à noite. Depende. Se for uma prova fácil, eu achar que os pombos que precisam de perder um bocadinho de peso, eu não corto a ração aos pombos. A ração é sempre... Vamos já falar a seguir. Se notas que precisam de uns gajos soltas na sexta-feira, precisamente ao sábado. O peso é controlado, não é pela ração, é pelo treino. Sempre pelo treino. E depois aí jogamos. Se vai ser um concurso de uma média alta, soltamos na sexta-feira. A ideia então é alimentá-los bem e sim, depois o peso é controlado com a carga de treino. Sim. Mais ou menos consoante o peso que vocês pretendem para eles chegarem ao investimento. Para ser muito sincero, eu não pego nos pombos durante a semana. Então pego pombo nenhum para ver se está pesado. E então a ração, as gramas, para mim faz muita confusão, mas isso sou eu que... Como é que controla o peso? Pela forma como eles voam? Eu posso, para pessoas podem achar, não é como ao nenhum, olha, eu não controlo o peso dos pombos. Eu acho que um pombo bom pode estar todo dia durante a semana dentro do bidão da comida. Se ele treinar bem, ele vai ter o peso ideal para vir a ganhar. Porque é como nós. Eu tenho amigos meus, eu falo com o meu sócio, ele é mais magro do que eu. Ele come 2 ou 3 vezes mais do que eu, mas ele tem um metabolismo dele que eu, se comesse o que ele comia, eu estava aqui uma bola, revelava, ele não. Se os pombos acho que é mais ou menos igual. Embora, é óbvio que se eu não vou soltar os pombos, está a chover, não vou soltar, hoje eu não vou encher o comador aos pombos, é óbvio que não. Claro. Não trabalha, não come. Trabalha, come. Claro. Quantos lotes tem de ração? Neste momento nós usamos 3 lotes de ração, embora um deles eu só use num dia da semana, que é a depurativa, só mesmo à segunda-feira. De resto... Eles chegam e têm a ração própria de chegada? Sim, é uma ração miúda, não vou falar de marcas, uma ração miúda para fácil de gestão, que não tenha bicos, porque às vezes os pombos com a garganta muito seca e fica ali os grãos ali, é como nós fôssemos correr quando acabou. Sim. E ao fim da tarde já é? E ao fim da tarde é sport à vontade, à descrição. Segunda-feira, como disse, é depurativa? Na segunda-feira sim, e dou uma depurativa para purificar um bocadinho o sangue e tudo mais, porque a depurativa tem uma composição normalmente de 40% de cevada, 40% de trigo e mais outras sementes. A cevada em si é um bom purificador de sangue, acho eu, e
e desintoxica um bocadinho O organismo. o organismo do pombo. Não sou muito fã de dar depurativo aos pombos, sou muito sincero. Eu uso uma comida mais light. Está a falar da alimentação da segunda-feira. Não, a segunda-feira é do depurativa, é o ponto zero dos pombos. E a partir daí, a partir de terça? A partir daí, por exemplo, se for uma prova de velocidade, vou dar uma comida mais light, que eu acho que é a ração que os pombos mais gostam, muito sinceramente. É que para os olhos do Colombof é mais feia. Se formos comprar... Mas sente que os pombos apreciam. Se eu quisesse dar... Eles comem, por exemplo, 3 canecos de comida, e se eu quisesse dar 6, eles comiam 6. Porque a ração que eles mais gostam, ao contrário que o Colombof às vezes olha, é light. E vamos ver, tem carta, tem arroz com casca, tem dari, tem um milheiro ou outro. E essa ração, a light é dada até que dia da semana? Se for velocidade, eu dou até quarta-feira. Até quarta-feira à tarde? Sim, até quarta-feira. Na quarta-feira à noite já dou meio. E depois a sport até sexta. Até sexta. No dia de encistamento? No dia de encistamento, procuro dar sempre a tal comida de chegada, que é uma ração que não tenha sementes com casca, nem extrusionados. É a minha opinião. Porque são rações, a ração de saída que nós damos, saída que eu dou ao sábado de manhã, com casca e com extrusionados, acho que vai absorver muito da água que o pombo vai beber e o pombo já vai para o cesto um bocadinho desidratado. E às vezes temos encistamentos às 2 horas da tarde e em que só vão à concentração às 8 ou às 9. Mas como andamos em coletividade, o pombo nem são bem embeberados nas coletividades, nem nada, prontos. Então procuro essa tal ração de chegada, que é uma ração que não tem sementes com casca, não tem extrusionados, e misturo-lhe 50% de milho. Gosto de comprar lá ao laboratório vizinho e dou-lhe, pronto, é isso que nós damos aos pombos. De manhã eles comem. Ao contrário da maior parte dos colombofos, isto, e para mim eu não tenho segredos nenhum na colombofilia. Muitos colombofos dizem, os pombos, se eles chegarem ao sábado de manhã e não tiver fome, estão em forma e tudo mais. Os meus pombos, eu fico todo contente quando eles estão cheios de fome ao sábado de manhã. E muitos amigos meus, amigos mesmo, que eu considero amigos, e às vezes até tenho que fazer um vídeo e mandar para eles, olha, se eles comem ou não comem. Eles comem ali à vontade. Não controlas a quantidade no dia de encistamento da parte também? Não, eu boto o que eles quiserem, dentro dessa ração. Eu boto o que eles quiserem. Eles comem sábado de manhã. Mas se os pombos estiverem a comer bem, eu fico contente, porque eu, normalmente, como todos os colombofos fazem, à sexta-feira à noite, dão muito de comer aos pombos. Dão para encher os pombos, para eles darem energia e tudo mais. E a maior parte dos colombofos gosta que depois não sintam apetite no dia de encistamento. Mas se os pombos tiverem muito apetite no sábado de manhã e comerem bem, é sinal que fizeram uma excelente digestão. Né? Porque se o pombo se alimentou bem na sexta-feira, comeu até não querer mais, e no sábado de manhã já está cheio de fome, é sinal que o pombo está saudável, está em forma. Claro. Porque o pombo digeriu bem a ração, temos sempre mais porcaria para limpar. E tem capacidade. É tipo uma incineradora. Mas tem capacidade ainda de se alimentar. Mas já está ali com o papo vazio, fez uma boa gestão, dormiu bem. É um bom sinal, é um bom indicador. É um ótimo indicador. É. Durante a campanha fazem treinos em linha? Nunca. Até que nem temos tempo. Mas adorava fazer, acredito. Adorava fazer treinos em linha. Mas acho que nós, colombofos do Porto, não faz muito sentido fazer treinos em linha. Se nós morássemos em Lisboa, Setúbal, Santarém e tudo mais, acho que fazia sentido fazer treinos em linha. Pelo simples facto de que eles fazem velocidade, meio fundo e fundo, sempre na mesma linha. Nós aqui no Norte, se fizermos um treino em linha, eu estou a dizer não fazemos treino em linha, mas quando vamos fazer as provas de fundo, por exemplo, para a semana vou fazer uma prova de fundo. Os pombos, os que vão a fundo, vão ficar em casa, nós vamos levá-los ali a 50 km no dia... No intervalo. Os que não vão a fundo. Os que não vão a fundo.
antes de vir os pomos, nós vamos levá-los ali a 50 ou 100 km a Amarante ou coisas do género e soltamos ali, só para eles chegar a casa e estar ali com o parceiro. Isso no dia da prova é um treino, e só que conhecer da coletividade é um treino que vamos fazer em linha, só isso. Mas se fizéssemos isso para as provas de velocidade meio fundo, acabava por não fazer muito sentido, porque são 4 caminhões a soltar a sul, enquanto que, vou dar o exemplo desta semana. Esta semana o Porto soltou 4 caminhões às 8h30. Soltou uns em Pavia, outros em Mora, outros em Brotas e outro em Almeirim. Não é? Sim. Se formos a ver, o Mora, o Pavia e o Brotas são distâncias de 15, 20 km uns aos outros. Esquecer, os pomos levantam-se às 8h30, aquilo vem em massas, não é? Claro. Não faz muito sentido nós estamos a levar os pomos ali a 50 ou 80 km, perder o nosso tempo. Para quem pode, ou vou só com fêmeas, acho... Não é fundamental no teu ponto de vista? Sim, se voasse só com fêmeas e tivesse tempo, ok. Fazia uma preparação antes de começar a campanha, habituar os pomos a entrar para as pomas cestas, com uma portinha, para não ter que andar a pegar nos pomos, e sim, levava os pomos a treino, em linha. A vossa equipa de fundo está separada dos demais ou está tudo junto? Não. E a outra curiosidade é que os nossos pomos de fundo estão junto com os de cá dentro, os machos e as fêmeas. E na semana de fundo eu tento alimentar até mais os pombos do que o normal, não é? Os que vão ao fundo. E há muitas formas da gente fazer os pombos comer mais, mesmo que eles não queiram, não é? E quando chegam ao fim de semana, é uma clássica de 200 e poucos quilómetros e nós nos últimos 4 anos ganhámos 3 e este ano só se fez 5, ficámos em segundo nos Erlings, o resto ganhámos quase sempre as clássicas nos Erlings e na velocidade. É e os pombos estão juntos ali a levar com ração para fazer uma prova de fundo. A raça dos pombos, não é? É importante. É o fundamental. Por isso é que eu digo que eu posso meter o pombo dentro do bidão da comida e não se passa nada. Sr. Manuel Azevedo, uma mensagem final do time Trofa para todos os colombófilos portugueses e um comentário ao estado atual da colombofilia. Para todos os colombófilos portugueses, o que eu desejo é que tudo corra para o melhor, ou seja, que corra para o melhor no sentido em que só pode ganhar um, não é? Tem que haver sempre os que vão vencer e os outros que vão perder. Acima de tudo, temos que saber ganhar, é o principal. Saber ganhar e estar com os outros. Ganhamos, não estar ali, às vezes, a provocar até aquelas guerras. Também temos que saber perder. O que eu desejo é que não haja anomalias como esta semana. Aconteceu-me a mim, tivemos lá picos de corrente, chegou o primeiro pombo e o relógio desligou, mas isso era ali na zona que estavam a fazer uma intervenção qualquer, mas felizmente correu bem, as UPS seguraram depois mas soube de alguns casos de relógios que variaram, ou às vezes que parece um milhafre e os pomos não entram. O que eu desejo é que não aconteça isso a ninguém, que é para quem ganhou porque teve o mérito de ganhar, não foi porque o outro que ia em primeiro perdeu nessa situação. Em relação ao estado da colombofilia atual, acho que a Federação e as associações sabiam de reunir e analisar muito bem, porque nós estamos estagnados, no meu ponto de vista, a nível nacional, nós estamos a ficar para trás em relação a países. Não estou a falar já da Bélgica e da Holanda, porque esses já estavam muito à frente há muitos anos, mas a própria Espanha, que estava muito atrás de nós, neste momento já a Roménia e outros países assim. Nós temos que repensar muito bem os campeonatos gerais. Eu vou dar um exemplo do Distrito do Porto, que é onde estamos inseridos. Claro. Nós vamos fazer uma prova que tivemos que adiar 2 semanas por causa do mau tempo e não sei o que mais. Vamos fazer uma prova que são 270 km.
Atenção que eu estou a falar isto, não estou a falar contra mim, porque eu tenho 80 pombos velhos, eu posso gerir muito bem a minha colónia. Não estou a ser egoísta e não estou a pensar nos quem está a começar agora. Imagino que um colombófilo novo que está a começar agora nas pombas ou que é o segundo ano. Vai fazer uma prova de 270 km. Para a semana faz uma prova de 378 km. São mais 102 km. Depois a seguir vamos fazer uma prova de 400. E depois na outra semana seguinte vamos fazer uma prova de 480. E depois o fundo. E depois a seguir uma prova de 540, 560. E depois a seguir outra de 360. E depois a seguir outra de fundo. Uma colónia de um colombófilo novo, só se tiver inteligência, só pode competir a partir do segunda prova de fundo. Se começar a competir já, desiste, fica já armado. E uma grande parte dos colombófilos, entendo eu, que a partir do terceiro concurso de fundo, ou seja, para o quarto, quinto, sexto concurso de fundo, é muito difícil um colombófilo ter 10 pombos preparados para irem a fazer as 3 últimas provas de fundo. O que é que acontece? Ou mandam a arriscar, porque nós vamos numa linha de sul e depois vamos fazer 90 graus, não é? Ou mandam a arriscar e corre bem ou corre mal e perde os pombos e desanima e acaba. Ou tem uma colónia muito grande e manda sempre muitas pombas. Se formos a ver por esse ponto de vista, as rações em média, estou a falar das que são mais baratas e das que são mais caras, em média andam ali na ordem dos 20 euros por saco e trazem só 20 kg ou 25, pronto, mas andam ali naquilo. Uma colónia para competir num campeonato geral tem que ter ali no mínimo 120, 130 pombos, que é uma despesa mensal 600, 500, assim, sempre, ou para mais, não é? Se for a pensar depois reprodutores, treinos, clássicas e por aí fora. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: se nós pensássemos em fazer, como muitos colombófilos já fazem, já abdicaram nos campeonatos gerais, já fazem velocidade meio fundo, outros só fazem fundo e mandam, abdicássemos nos campeonatos gerais, como fazem na Bélgica, não sei o que mais, nós podíamos, cada colombófilo, fazer, por exemplo, 7 provas de velocidade, 7 provas de meio fundo, como fazem nos outros países, e fazer 7 provas de fundo. E haver até clubes de fundo e clubes de provas de esquecemos os gerais. E havia um campeonato. Geria a parte, e não precisava, que poderia ter, não é? Sim, para você, no meio fundo, você, com 70 pomos, você fazia a festa e era competitivo, até muito melhor do que o que é com uma colónia agora para fazer o fundo. Porque, repara, você se quiser discutir, ninguém gosta de perder. Nós vamos com uma coletividade e eu estou com ele, estou com aquele, eu tenho pombos daquele, tenho pombos daquela, eu vou ali e gasto 1000 euros naquele pombo, 500 naquele, eu não sei o que mais, eu faço um investimento. Os produtos estão muito caros, a ração é muito cara e depois chega ao fim eu perco. É um fator de desmotivação. É um fator de desmotivação e isto, quer queiramos, quer não, a colomofilia não dá dinheiro para a gente dizer assim, vamos apostar que vamos ganhar dinheiro com isto. Claro. Não. Mais o prazer pessoal, não é? É. E isto, se não houvesse campeonatos de geral, nós podíamos fazer, ou até fazer dobradinhas, por exemplo. Outra ideia que se tem vindo a falar, que eu também sou apoiante disso. O Porto e Aveiro são os únicos distritos no país que podem fazer provas como os nacionais na Bélgica. Porque nós mandamos 4 caminhões, nós mandamos 20 mil pombos para Sul. Quer dizer, nós podíamos fazer uma solta única de 400 km. Nós podíamos insistar, como fez o Algarve aqui há 20 anos atrás. E muito bem. E fez 7 provas de velocidade e fez 7 provas de meio fundo e fundo na mesma semana. Nós podíamos insistir. Por exemplo, a associação punha um limite de 10 pombos para fundo, porque ninguém tem mais do que isso. A partir do terceiro concurso, ninguém tem mais. 10 pombos para fundo, pode mandar 100, mas 10 são designados. A média de pombos que cada colombófilo do distrito do Porto envia a fundo são 7, 8. Mas quem quer ganhar manda 20. Quem quer ganhar manda 20. Quer dizer que há muita gente que ou não manda ou manda poucos, não é? Sim, mas quem quer discutir o distrito de fundo tem que mandar 20.
quem quer discutir o distrito de fundo não tem que mandar 20. Nas 2, 3 primeiras provas tem que mandar 40. Para desses 40, que vai mandar na primeira, segunda e terceira, à quarta e à quinta e à sexta já sabe qual é os que vêm. Porque o fundo não é igual ao sul. Nós temos pomos que às vezes o sul não nos dizem nada e a gente manda-os lá para fora e eles, bem no outro dia, a gente insiste com ele, na semana seguinte, que não tem mais, e ele vem outra vez no outro dia, à terceira manda-se outra vez, ele leva outra, esquenta dela e depois já começa a vir na frente. Porque o pombo, aí ele começa a habituar-se a ter uma rotina de voo de pombo, não dar tudo, como dá o pombo de velocidade no fundo. Claro. Até caso, isto é como aos atletas. Mas se nós fizéssemos as chamadas dobradinhas, nós fazíamos um insistimento na quinta-feira para fundo, os tais 10 pombos, porque o alimentar para fundo e alimentar para meio fundo é pacífico, é como os outros. Na sexta-feira insistávamos os pombos de meio fundo, os 25, quer dizer, naquela semana iam 35 pombos, não é? Claro. Mas no sábado recebíamos os pombos. Recebíamos os de meio fundo e recebíamos os de fundo, e no domingo tínhamos o domingo para a família, Livre, não é? Que é o principal, a seguir à despesa, o principal fator de desistências de uma família. O apoio à família, não é? Ou a ausência de... Isto, hoje, quando a gente pensa assim, nós, colombófilos, felizmente algumas senhoras já estão a acompanhar os maridos e tudo mais, quando a gente pensa assim, nós vamos... na sexta-feira, no sábado, pomos a pé de manhã, vamos alimentar os pombos e vamos... Ao meio-dia já estamos com pressa de almoçar porque temos que insistir aos pombos. Depois vamos levar ao clube, vemos a casa, buscar os pombos de treino para levar a outra coletividade a treino. No outro dia de manhã já estamos a levantar cedo porque vamos receber os pombos de treino. Ao meio-dia a esposa já está a ralhar com a gente porque está na hora de almoçar e nós estamos a espera dos pombos. E depois algumas coletividadezinhas se dão, abrem o aparelho logo a seguir ao almoço, ao domingo, que não faz sentido, mas pronto, à noite. Quer dizer, passou-se o fim de semana e nós não acompanhamos nem a mulher nem os filhos a lado nenhum. Não fomos até à praia, ou não fomos passear. E assim libertava o domingo, não é? Libertava o domingo. Nós tínhamos, por exemplo, as primeiras 3, 4 concursos, que era o normal, e depois ali a partir de abril, maio, o domingo era livre, era para a família. Claro. É óbvio que a gente põe aqui sempre a questão de que Espanha também não deixa a gente soltar todos os sábados lá, não é? Sim. Mas há muitas formas da gente fazer as coisas, não é? Isto é uma ideia, mas claro. Aqui, as associações e a Federação é que têm que ver, não é? A chave final, não é? A palavra final. Muito obrigado, Time Trofa. Obrigado eu pelo convite. Este foi o Latitude Porto, Vozes da Colombofilia, e a voz foi José Azevedo, do Time Trofa. Até ao próximo programa. Muito obrigado. Mm-hmm.